Graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Aproveitando para espreguiçar, dar aquela espreguiçada para você não dormir na hora do sermão. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Lá no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Carta aos Gálatas, capítulo 4, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Vamos ler todos juntos? Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Só as mulheres eu gostaria de ouvir. Os homens dessa vez. Curve sua fronte, feche seus olhos em atitude de oração. Podeis assentar, assente-se, calme o coração, desligue seu celular, curve sua fronte, feche seus olhos e vamos nos elevar a Deus mais uma vez em oração. Senhor eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Senhor, pela obra poderosa, transformadora e redentora de Cristo em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque estamos reunidos aqui hoje em Teu nome para glorificar o Teu nome, para honrar e dar-te louvor, Senhor, porque só Tu és Deus. Te agradecer pela Tua palavra, que fala e transforma a nossa vida. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nada possa tirar a nossa atenção deste momento. Que o Senhor prepare o nosso coração para receber a porção dessa palavra, da Tua palavra. E que possamos ser impactados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito em nossa vida. Assim como Tu falaste ao meu coração primeiro, fala também ao coração do Teu povo aqui hoje, Senhor. Eu te peço por graça e misericórdia sobre a minha vida, que tenho a responsabilidade de expor e ensinar a Tua palavra. Não sou digno, Senhor, sou um pecador, sou miserável, sou falho. Tu conheces, Senhor, as minhas limitações. Mas apesar de mim, Senhor, fala ao Teu povo. Transforma a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, queria começar essa exposição abrindo o coração para vocês. Existe algo muito errado na igreja cristã. Eu fico muito triste quando eu vejo irmãos que estão anos na igreja, mas que não atingiram maturidade espiritual. Eu fico muito triste quando eu vejo irmãos que não entendem que o nosso chamado é para discipulado. Vocês conseguem enxergar nesse texto discipulado? Vocês conseguem enxergar a nossa responsabilidade como salvos em Cristo Jesus? Eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu vejo crentes que são influenciados por essa cultura que tem permeado, que tem invadido as igrejas cristãs.
com a cultura de ser servido e não servir. De pessoas que vêm para cá para assistir ao culto e não para ofertar um culto ao Senhor. Pessoas que vêm para cá para se sentir assim, eu quero um culto poderoso, eu quero um culto assado, eu quero... Quando a palavra é aquela palavra que massageia, que é motivacional, não importa se é bíblica, mas é triste quando nós trazemos uma palavra confrontadora, encontramos irmãos que saem não entristecidos, mas bravos, revoltados, porque não foi do jeito que ele queria. Existe algo muito errado. Porque quando Cristo nos salvou, Ele nos chamou não somente para sermos salvos, Ele nos chamou para uma jornada de discipulado. A nossa vida cristã não termina na conversão, pelo contrário, ela tem início na conversão. E além disso, todos nós cristãos temos uma responsabilidade de ir pelo mundo e fazer discípulos. Mas essa cultura doentia que tem invadido as igrejas não é de hoje. Também é do tempo do apóstolo Paulo. Porque falsos mestres entraram nas igrejas e tentaram corromper o evangelho. Assim como hoje, falsos mestres entram nas igrejas e tentam corromper o evangelho. Vocês estão diante dessa carta, carta aos Gálatas, se vocês não sabem, essa foi a primeira carta a ser escrita no Novo Testamento. De todos os livros do Novo Testamento, essa foi a primeira carta. Foi logo quando a igreja cristã estava nascendo. As igrejas da Galácia. Essas igrejas, se vocês bem lembram, aqueles que estão vindo na quarta-feira, por sinal, tem vindo pouca gente para o culto de doutrina. Talvez porque não seja o culto de poder, mas é o culto de doutrina. Mas aqueles que estão vindo no culto de doutrina, a gente está estudando o livro de Atos, juntamente com a confissão de fé. Aqueles que vieram, quando a gente estudou o capítulo 14, viram que na primeira viagem missionária de Paulo, ele passou pela região da Galácia. E lá ele criou igrejas. Antioquia, Derbe, Icônio, Listra, várias cidades. Então essa carta é para várias igrejas de várias cidades dessa região chamada Galácia. O problema é que essa carta, se você perceber, é uma das cartas mais duras do apóstolo Paulo. É uma das cartas que ele fala com o coração partido. Essa carta, ela está cheia de emoção, de exortação, de admoestação e de desafio para que a igreja volte ao verdadeiro evangelho. Se você perceber, lá no capítulo 1, para você entender a dureza dessa carta, é comum no povo antigo, no tempo de Paulo, quando se escrevia uma carta,
se fazia, era de bom tom, uma ação de graças por aquela pessoa que estava recebendo a carta. Aquela igreja, se você vai encontrar ações de graças de Paulo aos Coríntios, vai encontrar ações de graças a Tessalônica, aos Tessalonicenses, a Efésios, Filipenses. Aqui não. Aqui Paulo não tinha nada do que agradecer. Ele sai da apresentação para a exortação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo. Então ele começa aí a expor a sua doutrina. Mas lá no verso 6 ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele faz um prefácio, ele faz uma saudação, mas não faz agradecimentos pela vida daqueles irmãos. Não faz nenhum agradecimento para a vida daqueles irmãos. Mas ele diz logo assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Porque o caso era muito sério. A heresia era muito séria. Esses falsos mestres que se infiltraram nas igrejas, eles estavam pregando que a salvação em Jesus não era suficiente. A fé em Cristo Jesus somente não salva. Era isso que eles estavam pregando. Que era necessário não somente a fé em Cristo Jesus, mas que também era necessário obras da lei. Era necessário que fizessem a circuncisão, que obedecessem e guardassem certas datas, certos preceitos da lei. E Paulo diz: como é possível que vocês passaram tão depressa para um evangelho estranho, um falso evangelho que não crê na suficiência do sacrifício de Jesus para salvar vocês? Essa era a dor de Paulo. Veja, na primeira viagem missionária, esse homem, ele sai da sua casa e parte para o campo missionário para proclamar o evangelho. Lá ele sofre perseguições, sofre açoites, prisões, apedrejamento. Mas ele estava feliz porque o evangelho estava sendo pregado e pessoas estavam se entregando, se convertendo a Cristo. Igrejas estavam sendo formadas. Quando ele sai dessas igrejas, eles deixam presbíteros. Ele faz um discipulado ali. Ele ensina a fé cristã, a base da fé cristã. Ele treina líderes. Ele faz um discipulado. Mas é só ele sair dali que aquelas pessoas deixaram o verdadeiro evangelho e se renderam ao falso. Mas essa carta não é só dura. Essa carta, ela é muito cheia de emoções, como eu falei. O auge do tom da repreensão de Paulo está lá no capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos Jesus Cristo expôs como crucificado.
Ó Gálatas, insensatos. Esse é o peso de um pai que se preocupa com seus filhos, quando está querendo repreendê-lo por um erro grave. Aqui estava em jogo, a igreja estava nascendo. A igreja cristã estava nascendo. E logo, falsas heresias entraram na igreja para destruir a verdade do Evangelho, para destruir a essência do Evangelho, que é a salvação pela fé somente. A justificação pela fé, a salvação em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Por isso ele foi tão severo, por isso ele foi tão duro. Você que é pai, que é mãe, você sabe, você ama seu filho, você cuida do seu filho, você faz carinho nele, mas quando ele está errado, ele precisa ser disciplinado. De vez em quando eu chamo Benjamin e digo a ele: papai ama você, meu filho. Mas se for preciso corrigir, eu vou corrigir. Se for preciso falar mais duro com você, eu vou falar. Se for preciso colocar de castigo, eu vou colocar. E se for preciso levar umas palmadas, você vai levar. Porque, veja, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Porque se Deus disciplina aquele quem, nós como pai devemos fazer a mesma coisa. E aqui Paulo está como um pai olhando os seus filhos, se desviando do verdadeiro caminho do Evangelho, da verdadeira essência do Evangelho, que é a fé em Cristo Jesus, para um outro Evangelho, um falso Evangelho. Mas o amor e um carinho do pai ainda está presente. Ele foi duro, ele exortou, ele usou palavras fortes. Ó Gálatas, insensatos. Mas veja como esse versículo começa. Já tinha perdido aqui. Meus filhos, meus filhinhos. Meus irmãos, nós podemos ver a afetividade do discipulado nessa pequena palavra. Meus filhos. Quando a gente vai estudar o original, existe uma variação. Alguns escritos com o tempo, os copistas falam. Existe em uma das nuances, ele usa a palavra filhinhos. Uma palavra carinhosa. Uma palavra de um pai que está chamando o filho para a razão, mas mostrando que ele tem um amor terno, um amor fraterno, um amor preocupado. É com amor que ele está exortando. É com amor que ele está chamando os Gálatas à razão, para que eles voltassem para o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, com isso eu posso aprender que não há discipulado sem relacionamento, sem afetividade. Por isso, muitas vezes, eu até fui um pouco enfático nas vezes que eu conversei com alguns irmãos. Quando eu disse que me recuso a chamar de discipulado apenas um programa, um currículo, uma sala. Discipulado não é isso. Discipulado tem que ter afeto. Discipulado tem que ter proximidade, ombro a ombro. Discipulado tem que ter envolvimento. Meus irmãos, essa palavra nos lembra
que discipulado tem paternidade espiritual. Quando você atende ao chamado, veja, esse é um chamado para todos, não é para alguns não, tá? Para todo cristão, para todo crente, somos chamados a ser discipuladores, como também somos chamados a ser discípulos. Então você é chamado para discipular alguém. Quando você chega para alguém para discipular, você não só vai passar informação, você não vai só ensinar ele a abrir a Bíblia, você não vai apenas ensinar a ele, não é os 5 passos do discipulado, não é isso, não é um programa. É envolvimento pessoal, relacional, afetivo. Você vai andar junto com ele. Você vai dizer, olha, presta atenção aqui, como é que se ora? Eu oro assim. Vocês já perceberam que gosto muitas vezes de orar assim? Senhor, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso? Já perceberam? Porque era assim que meu discipulador orava. Eu aprendi com ele assim, até hoje eu faço isso. Porque quando eu aprendi a orar com ele, ele estava junto de mim. Ele estava andando comigo. Lado a lado. O Papai do Céu foi tão bom que esse jovem que me discipulou, ele era da minha mesma turma, no colégio. Aí era fácil para ele puxar minha orelha, entendeu? Era fácil. Ele estava ali junto comigo. Meus irmãos, discipulado envolve paternidade espiritual. Paternidade e maternidade. Você envolvimento relacional um com o outro. Envolve relacionamento e vínculo. Amor pastoral verdadeiro. Não há como você fazer discipulado sem amar aquela pessoa. Não há como você fazer discipulado se não existir vínculo. Não há como você fazer discipulado se você não está próximo. Eu tenho uma grande dificuldade com a tal da reunião online. Vamos fazer um discipulado online. Não dá. O cara lá, um distante do outro, não dá. Tem que estar junto. Tem que orar um pelo outro. Tem que chorar um pelo outro. Tem que sentir a dor um do outro. Por isso Paulo pôde chegar para os Gálatas e dizer assim: meus filhos. Meus filhos. Foi por meio da pregação de Paulo naquelas cidades, de Paulo e Barnabé, que aquelas pessoas, aquelas igrejas, se entregaram a Cristo. Foi por meio de Paulo e Barnabé que eles discipularam aquele povo. Eles aprenderam a palavra, a verdade. Eles aprenderam a ter um relacionamento pessoal com Deus. Eles puderam se aproximar de Cristo. É por isso que Paulo está sofrendo, rasgando o seu coração e dizendo: meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto. E aqui é um segundo ponto que eu quero chamar a atenção. O custo do discipulado. Tem um livro que eu gosto muito de ler. Vai lá, vem cá, eu leio ele de novo. Esqueci o nome do autor. É de discipulado. Mas ele fala... Bonhoeffer, será? Dietrich Bonhoeffer. Eu fui inventado de um cabo alemão, né? Um nome alemão, o cabo vai lembrar. Se fosse assim, José, né? Antônio, né? Aí ia ficar mais fácil de lembrar. Dietrich Bonhoeffer. Discipulado. Ele diz assim:
A graça barata e a graça cara. A graça barata é exatamente aquela cultura que está invadindo as igrejas. De pessoas que querem ser servidos e não servir. Ele não fala, não está dizendo que nós compramos a nossa salvação. Ele não está falando de justificação. Ele não está falando de salvação. Ele está falando de santificação. Uma coisa a gente precisa de separar aqui. A salvação é pela fé em Cristo Jesus somente. Pela graça sois, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Mas isso custou caro. Custou o sangue de Cristo. E o discipulado tem um preço. E aqui fala do custo do discipulado. Filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto. Como eu sou homem, eu não vou entender nunca. Não consigo mensurar jamais o tamanho dessa dor. Mas quem é mulher e já teve filho sabe. A dor que Paulo está falando, ele está assemelhando àquela dor no momento do parto. E lembre que nessa época não tinha aquela injeção, que a agulha era deste tamanho, que aqui, né? Eu não sei qual é o nome dela não. Mas que dá na medula para aliviar a dor da mulher. É. O pessoal sabe, as mulheres sabem. Mas eu lembro muito bem da dor que minha esposa sentiu quando Benjamin chegou a hora de Benjamin nascer. É dessa dor que ele está falando, que o discipulado está chamando você. Meus filhinhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto. Esse de novo é proposital, porque ele quis lembrar aos Gálatas da primeira vez que ele esteve lá e ele foi açoitado, foi preso, foi apedrejado. Em Listra, ele foi apedrejado. E ele não morreu porque ele se fingiu de morto. Depois, os discípulos pegaram ele teve que fugir de lá. Ele tinha no corpo as marcas de Cristo. As marcas de pregar o Evangelho, dos açoites, dos apedrejamentos, das algemas nos seus braços, nas suas pernas. Meus filhinhos, por quem eu sofro novamente as dores de parto. Meus irmãos, discipulado traz dor. Lembra? Afetividade, vínculo paternal, emocional, orar um pelo outro, chorar um pelo outro. Envolve dor emocional. Eu quero que vocês entendam, nós pastores sofremos com vocês. A sua dor é a nossa dor. Quando você nos procura em gabinete pastoral para chorar, a gente pode até ficar forte na hora, orar com você, mas muitas vezes chegamos em casas e choramos diante de Deus, por vocês. Porque amamos vocês. Porque estamos próximos a vocês. Meus irmãos, entendam uma coisa. Quando eu e Daniel chegarmos no céu, Papai do céu vai pedir conta de cada um de vocês a nós. Entendeu a nossa responsabilidade? Entendeu porque a gente chora com vocês? Porque amamos vocês.
Porque estamos juntos. Porque discipulado é isso. Existe um custo. O trabalho perseverante. Quantas vezes um irmão tentou desistir, ou pensou em desistir, ou se afastou. E nós chegamos juntos e incentivamos, motivamos, exortamos, animamos, consolamos. Porque, meus irmãos, na verdade, Jesus já pregou isso lá atrás. Entrai pela porta estreita. Andai pelo caminho apertado. Porque é apertado, porque é doloroso. Mas esse caminho apertado é o que leva para a vida eterna. Davi, no Salmo 23, pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande, nada temerei, porque tu estás comigo. Isso é discipulado, é dor. O caminho é árduo. O caminho é doloroso. Meus irmãos, envolve sacrifícios. Eu conheço, hoje não é mais jovem, quando eu era jovem, faz um tempo, pregando o evangelho para um colega, um amigo de classe, e ele disse para mim: Lúcio, eu sei que o que você está falando é tudo verdade. Mas, meu irmão, eu sou jovem, eu ainda tenho que curtir a vida. Faz o seguinte: quando eu crescer, estiver trabalhando com minha família, meu filho, aí eu me converto, e aí eu vou para a tua igreja. Anos passaram, eu encontrei com ele no Agnes. Ele estava procurando uma escola para o filho. Aí me veio aquela lembrança, chamei ele. Disse: meu amigo, você lembra de uma promessa que você me fez? Não, eu disse: vem cá. Contei a historinha. Você prometeu que quando tivesse casado, trabalhando com um filho, você ia entregar a sua vida a Cristo. Você iria firmar um compromisso com Cristo. Ele baixou a cabeça triste e disse: mas eu ainda sou muito jovem, eu ainda tenho muito que curtir. Porque a verdade é que ele não quer o sacrifício. Ele não quer perder o prazer do mundo. O coração dele está num prazer que o mundo oferece. Mas o nosso prazer está em Cristo. O nosso prazer está na palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos... Antes o seu prazer... Mais alto, eu levei um tiro, não escuto. Antes o seu prazer... E na sua lei medita. Esse é o nosso prazer. Estar aos pés do Senhor. Mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil vir aqui para quarta-feira, para cá não. Sei disso. Sabe por quê? Eu sei que você chega cansado em casa. E tem um sofá que parece que tem assim... Ele sabe que você chegou e ele fica te chamando. É. Vem cá, eu sou fofinho. Você está muito cansado, descanse. Né?
Aí você vai para a geladeira. Aí, meu amigo, aí acabou. Sofá, lanchinho. Aí o soninho vem. Quem é que vem para quarta-feira? Cansado de um dia de trabalho. Eu entendo. Mas cadê o sacrifício? Cadê a dor? Cadê o custo do discipulado? Porque muitos de vós estão abatidos, derrotados, frustrados com sua vida cristã, porque não pagou o preço. Porque não vieram para cá para se alimentar da palavra. Porque estão somente com a dose homeopática de domingo. Porque não tem vida devocional diária. Porque não quer pagar o preço. Mas discipulado tem um custo. Tem a dor. Tem um sacrifício. Porque muitas vezes a nossa oração do Pai Nosso para somente venha a nós o vosso, mas ninguém quer ou seja feita a tua. Todo mundo só quer o venha a nós. Mas sacrifício? Não. Eu entendo que você passa a semana todinha trabalhando. Sabe por que eu entendo? Porque eu passo. Não é fácil, eu sei. Eu sei disso. Daniel sabe. Não é fácil depois de uma longa jornada de trabalho. Entendeu? Aí chega o final de semana, aí tem um domingo. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: o domingo pertence a quem? A você ou a Cristo? O domingo é de quem? É do Senhor. Eu entendo. O que eu não entendo é que vocês não querem pagar o preço para vir para cá, para a escola dominical e aprender da palavra de Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo. E aí, eu sofro com você. Porque eu sinto a sua falta. Porque eu sinto que sua vida cristã está sendo uma derrota. Porque o inimigo pega você e ciranda. Porque tantas vezes você cai facinho na cilada do inimigo. Porque você não vem se alimentar. A igreja está aqui, oferece classe, né, de integração, né, cosmovisão, tudo pensado, planejado, estruturado para alimentar você, para munir você de ferramentas espirituais, para você aprender e ter amor de ler a palavra. Não é só, olha, não é só ler. É ler e saber o que ela está dizendo para você. Olha, mas você não quer pagar o preço. Não quer? O custo do discipulado exige sacrifício, meu irmão. A santificação custa o nosso conforto egoísta. Sabia disso? Nós somos justificados mediante a fé, por meio da fé. Nós já alcançamos a posição de justos diante de Deus. Quando olhamos para aquela cena de Cristo lá na cruz, bradando, está consumado. Ele conquistou para nós a justiça. Ele pagou o preço que eu e você não podíamos pagar.
Nós somos justos, verdade. Mas somos separados para Deus. Existe um processo de santificação. Somos justificados, isso aconteceu uma vez só. No ato da sua conversão, quando você confessou a Cristo, você foi justificado. Você foi colocado diante de Deus e diz assim: você pode entrar no Santo dos Santos para adorar, para orar, para louvar, para conversar comigo, para clamar e dizer: Abba, Pai. Mas, nesse mesmo momento, começou um processo dentro de você chamado santificação. É um processo que teve início na sua conversão e só vai terminar na glorificação. Por isso, meus irmãos, eu chego ao objetivo do discipulado. Meus filhinhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Diga você, para o seu irmão que está do seu lado, até Cristo ser formado em você. Esse é o objetivo do discipulado. Até Cristo ser formado em vocês. Esse é o processo da santificação, meus irmãos. Esse processo nasceu quando você deu início, quando você se converteu, quando você se entregou a Cristo. Mas é um processo, não é um instante. Nós que estamos acostumados com o instantâneo, com o rápido. Quem aqui não fica agoniado quando você está no celular ou quando você está na internet e ela fica fora de área, começa aquela rodinha assim, rodando assim, pensando. E às vezes só são 2, 3 segundos, a gente quer o imediato. Mas a santificação é um processo e leva a vida toda. Ou quando você for se encontrar com Cristo, quando Jesus chamar você, a sua fichinha lá no céu, chamar, aí você vai ser glorificado, você vai ser promovido para a glória. Ou, se for da vontade do Papai do céu, e assim eu oro todo dia e peço, se Jesus voltar antes disso. Maranata, vem Senhor Jesus. Até Cristo ser formado em vocês. Quero que vocês entendam que o centro da santificação, do objetivo do discipulado, é Cristo. É Cristo formado em vós. Não é uma atividade religiosa, o ativismo religioso. Você não é chamado para o discipulado para estar espalhado, fazendo. Não, eu estou fazendo atividade. Não é isso. Não é um programa. 10 passos para a santificação. Não é isso. É um processo. Discipulado é Cristo em nós. Discipulado é começarmos a refletir a Cristo na nossa vida. Meus irmãos, quando olhamos, eu estava fazendo lá os estudos lá da integração, meu irmão, me fascinei com aquilo ali. Voltar ali para Gênesis, ver como Papai do céu criou o homem, o ser humano. E para você ter realmente ideia do tamanho do estrago que o pecado fez na nossa vida, o tamanho da queda, a gente precisa ver a altura, a honra que nos foi dada. Lemos isso no Salmo 8. Abra aí Salmo 8. Salmo de número 8.
Vá lá para o verso 5. No verso 4, ele faz uma pergunta: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Aí no 5 ele diz: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Entendeu a nossa posição? Esse texto fala de nós antes da queda. Nós éramos a imagem e semelhança de Deus. Lá no conselho eterno da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles voltaram um para o outro e disseram assim: façamos o homem à nossa imagem e essa imagem e semelhança, ela não foi borrada, ela foi quebrada pelo pecado, foi destruída em todas as nossas áreas, as nossas faculdades foram afetadas pelo pecado. E quando nós nos convertemos, e somos justificados, e colocados diante de Deus, e chamados para a santificação, existe um processo para restaurar a imagem de Cristo em nós. Essa imagem que foi quebrada, que foi destruída lá no Éden, é isso que é o objetivo do discipulado. Restaurar essa imagem em nós. Meus irmãos, e Cristo é o centro disso. Cristo nos salva da culpa do pecado, do poder do pecado, como também nos conforma à sua imagem. Veja lá, Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Porque, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Serem conformes à imagem do seu Filho. Lá no capítulo 12, ele diz assim, verso 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade. Transformai-vos. Objetivo do discipulado: Cristo formado em vós. Não que você tenha a forma do mundo, mas que você tenha a forma de Cristo. Que a imagem de Cristo seja restaurada na sua vida. E o que significa formado em vós? Não é uma mera reforma cosmética, de atitudes cosméticas. Ó, não é passar uma maquiagem em você, não. Os fariseus tentaram isso, passar uma maquiagem. E Jesus chamou ele de quê? Sepulcros caiados. Era maravilhoso e lindo por fora, e por dentro, podre. Cristo formado em vós não é uma maquiagem. É uma transformação no seu interior, de dentro para fora. Não é um esquema. Eu usei essa palavra porque lá no grego ele faz essa diferença. E ele usa esquema. Esquema é o externo.
Mas o que aqui no original está dizendo é uma transformação interior, é uma metamorfose. Eu usei essa palavra mais difícil, a menina sofreu um pouquinho aqui comigo, me perdoe. Mas para você entender que isso significa que é algo que acontece no seu coração. É de dentro para fora. Cristo formado em vós aponta para a regeneração, vivificação, santificação progressiva, transformação interior pelo Espírito Santo. É uma obra de Cristo geral na sua vida. Quando nos convertemos, antes de nos converter, nós estávamos mortos nos nossos delitos mas Cristo nos deu vida. E aí começou o processo. No interior, no nosso coração. Eu lembro uma vez, quando eu estava ensinando sobre fruto do Espírito, uma pessoa chegou para mim e disse assim: mas pastor, é tão difícil, né? E não é para ser fácil. Para o homem natural, fruto do Espírito, é impossível. Mas é Cristo em vós. Só é possível você praticar o fruto do Espírito na sua vida, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Porque na sua conversão, você foi batizado no Espírito Santo de Deus. Porque na sua conversão, você se tornou a habitação de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. É Deus habitando em você. Eu não sou nada, sou um pecador miserável. Eu sou um barro. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que por meio dele, da sua obra redentora, ele veio habitar em mim. Meus irmãos, quando Cristo habita em nós, existe uma união do crente com Cristo. Por isso Cristo pôde dizer: eu não vos deixarei órfão. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Cristo habita em nós. Meus irmãos, em breve nós vamos para a Santa Ceia. E cremos aqui nesse sacramento, ordenança do Senhor Jesus, que Ele nos ensinou, que Ele está presente, que essa mesa nós vamos nos sentar na presença de Cristo, Cristo em nós. E quando Ele está em nós, Ele transforma a nossa vida. De glória em glória. É progressivo. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Cristo transforma a nossa vida, a nossa mente, nossos afetos, nossa vontade e o nosso caráter. A nossa mente, a nossa visão de mundo. A Isa vai gostar. A nossa cosmovisão. É a professora de cosmovisão, né? Ela vai ensinar isso aí pra gente. Nossa mente é transformada por Cristo, pela palavra. Os nossos afetos são afetados, são transformados por Cristo. Sabe, eu gosto de me ver, anos atrás, eu gosto de me ver, de lembrar de coisas lá atrás. Acampamento aqui da igreja, lá no... Eu vou dizer o apelido do acampamento, tá? Eu acho que vão lembrar. Carandiru. Ó, das vezes eu lembro. Que parecia um presídio mesmo.
adolescente. Os meninos lá, 3 horas da manhã. Bagunça. Pastor, os meninos estão bagunçando. Aí eu ia lá, batia, conversava. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª, os meninos botaram uma cadeira para eu não abrir a porta. Eu não tive dúvida, meti o pezão, derrubei a porta, meu. Aí meu apelido, Pastor Jack Bauer. Anos depois, Papai do Céu transformando a minha vida, trabalhando no meu coração, minha mente, meus afetos, meu caráter, a minha vontade. Aí, estava me despedindo da igreja, lá da Boa Vista, um jovem me abraçou e me chamou, Pastor Mansidão. Eu fiquei tão feliz. Eu disse, meu irmão, você não sabe como eu estou feliz de sair de Pastor Jack Bauer para Pastor Mansidão. É essa obra que Cristo faz na nossa vida. Nós não podemos ser os mesmos de anos atrás. Somos transformados de glória em glória. Cristo em nós. Esse é o objetivo do discipulado. Tem mais umas 10 páginas, viu, irmão? Quem está com sono? Brincadeira, Daniel. Daniel olhou para mim assim, tá brincadeira. Brincadeira. Mas e daí, pastor? Ele gostou disso aí. E daí é porque já está chegando nos finalmente. E daí, pastor? Tem uma palavrazinha aqui. Uma conjunção. Que traz uma promessa maravilhosa. Que alguém poderia ter esquecido. Até. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado, até. É a promessa, sabe de quê? De que Deus vai terminar a obra que começou em você. Abra aí, Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até Cristo ser formado em vós. É promessa de Deus. É promessa de Deus que Ele está habitando em você. E que Ele está transformando a sua vida. Existe um cântico lá da minha juventude. Acho que a igreja toda conhece. Eu vou pedir ajuda aos irmãos para mim. Já combinei, tá? Com o grupo de louvor, porque para vocês não sofrerem comigo. Mas eu quero que vocês entendam o valor que vocês têm. Porque o Espírito Santo habita no seu coração. E Ele está fazendo uma obra na sua vida. Pedir ajuda aí a Quilano, o pessoal do louvor. Agradeço, viu, meus irmãos? Quem conhece, canta. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada disso ficar sofrendo angústia e dor, nem seu complexo inferior.
Pode levantar, irmãos. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Amém. Pode assentar, irmãos. Meus irmãos, o nosso valor não está no barro. O nosso valor não está em nós. Nós somos pecadores miseráveis. Mas o nosso valor está porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque em nós temos um tesouro que habita nesse vaso de barro. Por isso temos alguns desafios, irmãos. Qual modelo de discipulado você está vivendo hoje? Na verdade, você está vivendo algum modelo de discipulado? Somos desafiados a viver um discipulado intencional e relacional. Outro desafio, meus irmãos. Quão semelhante a Cristo você é? Quão semelhante a Cristo você é? Somos desafiados a buscar crescimento e maturidade espiritual por meio do discipulado. Submeta-se à palavra de Deus e aos meios de graça. Amém, irmãos?